Isso. Deus abençoe as crianças, adolescentes. Deus abençoe todos vocês. Isso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Quis vir embora, Jeová? Pensei que não ia vir mais, mas tudo bem. Quantos aqui têm prazer em comer? Quantos aqui têm prazer em saborear uma boa comida? Chegou, né, Paulo? Glória a Deus. Eu pedi para a Lana, falei, Lana, acha uma foto bem linda de uma picanha. Quantos não jantaram aqui ainda? Glória a Deus. Você vai depois lá passar lá na tribo lá do Bruno. Pensa nessa picanha, o espeto saindo lá, bonitinha, linda, maravilhosa, pingando aquela gordurinha assim, poderosa, o cheiro saindo da churrasqueira e entrando nas suas narinas e descendo para a sua mente, para o seu estômago e indo embora. Comer é um dos maiores prazeres do ser humano, você sabia disso? É tanto que Deus lá em Eclesiastes falou assim, ó, vocês vão viver pouco. Aí ele deu a idade lá para a gente, falou assim, para vocês não ficar pensando na morte, eu vou deixar vocês comer, amar uma mulher. Falou umas coisinhas lá boas para a gente, você viu lá? Você vai lá, você constrói, você compra, você vende, você casa, você vai amar, mas você vai comer. Essa é a porção sua na terra. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai embora. Eu tive a curiosidade essa semana de entrar lá no Google e ver a fortuna do Silvio Santos. Quando que ele deixou? Ele deixou 3 bi e 900. Um homem que começou vendendo canetas. Deixou isso. E eu também tive a curiosidade de ver a fotinha que colocaram bem suave, bem leve, assim, uma coisa bem leve, sobre ali ele no esquife, para ficar bonito. Ele não levou nada. O bom é que ele teve um coração generoso, ajudou muitíssimas pessoas e, nos últimos dias, fez lá a partilha dos bens para os filhos. Até minha filha me ligou, falou, mãe, a gente tem que começar a pensar nisso já. Eu falei, mas o quê? Rachar o quê? Ela falou, mãe, arruma essa casa aí, esse carro já tem que arrumar. Eu falei, minha filha, vigia. Mas foi inteligente da parte dele. É a nossa porção na terra. Deus fez o homem natural. A Bíblia diz que Deus fez o homem da terra, do humus. E colocou na gente alguns desejos, alguns instintos na gente. E eles são todos legítimos, queridos. E um deles, ele diz assim, olha, Gênesis 2,16, que não é o texto que a gente vai ler. E disse Deus, você pode dizer comigo, diga assim, e disse Deus, de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Sabe que Deus fez você? Já fez você para comer. Só que tem pessoas que não podem comer, sabia disso? Tem pessoas que ela não concebe mais porque não tem estômago, está no hospital, está numa UTI. E a alimentação dela é uma alimentação pastosa que é colocada. Deus falou isso para a gente. 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, ele afirma assim, ó. Os alimentos são para, e o estômago para. Eu só quero essa parte aí porque o resto é ruim. Mas Deus destruirá os dois. Entendeu isso? Eu nem vou ler o resto. O estômago, Deus fez os alimentos para o estômago para os alimentos. Hoje eu vou falar de comida hoje. Isso. Mas eu quero introduzir outra coisa. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E o Ítalo, Ítalo, por favor, me ajude aqui, meu amado. E comer é prazeroso. Deuteronômio 8:10. Olha o que Deus disse para o povo quando entrasse na terra prometida. Eles iam entrar, eles iam comer
corações aquilo que eles nunca tinham plantados. E Deus diz para eles, 1, 2, 3, diga assim, depois que tiverem feito o quê? Até faça o quê? Você louva a Deus quando está comendo? A igreja, nós precisamos fazer isso. Você que pegou uma taça d'água, molhou a garganta. Louvado seja Deus pela água. Você comeu, bendito seja Deus porque eu posso comer. E ele disse mais, o seu Deus, louve ele pela boa terra que ele deu a vocês. Escute, Deus tem uma abundância para você. Nós queremos que a nossa mente aqui sobre essa terra saia da escassez. Muitos de nós viemos de lares onde passamos muito necessidade e nós crescemos com isso. E achamos que a vida é desse jeito. Não, ele diz assim, olha, na boa terra que o Senhor deu para vocês, é para vocês comer, e não é só para comer, é para ficar satisfeito, e é para adorar a Deus. Você e eu temos que adorar a Deus na alimentação, na abundância, no seu trabalho. Na hora que pegar o seu salário, você levanta o seu contra. Não tem contra-cheque mais não, Luciene. Não, aquele negócio que tem lá na sua conta, você fala, bendito seja Deus, que me deu graça e força para produzir esse ano. E não abrir a boca e falar, ralei, olha a merreca que eu tenho. Ai, não vou tirar férias. Ai, eu estou 300 anos sem tirar férias. Você é um tonto. Porque férias não depende de lugar. Férias depende de coração. Você precisa colocar isso no seu coração, no meu coração. Vai comer, vai ficar nessa terra, vai louvar a Deus. Vai ser uma coisa poderosa. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Nós precisamos disso. E a fome, meu querido, a comida, a bebida, sexo, Luciene, é porque nós tivemos um podcast ontem. É condições básicas. Tem um homem chamado Maslow, Abraham Maslow. Ele pegou as necessidades humanas e classificou elas. E eu pedi a nossa amada ali, só para colocar aqui rapidinho, a pirâmide de Maslow. Ele pegou as nossas necessidades e classificou elas. Olha o que ele fez com a gente. Esse é um psicólogo americano. Ele fez isso. Luciano, você está pegando psicologia? Não, eu estou dizendo que a ciência contribui e confirma o que Deus já falou. Só isso para você e eu entender. Ele colocou ali na base, na parte vermelha, as necessidades. Diga comigo, diga respiração. Respira aí, vai. Como é que é? É cheira a flor, sopra a vela. Quando você estiver ansioso, muito ansioso, não tome remédio, a não ser que você precise urgentemente. Isso aqui é falso, viu? Mas se você estiver muito ansioso, sente, relaxe. Deus colocou dentro de você o remédio. Senta, escora as costas, senta, se organiza, levanta o peito, põe barriga para dentro e ó. Suga. Se você fizer isso 10 vezes, Luciene, o que é isso? Você vai relaxar, porque Deus colocou em você e em mim todas as propriedades que nós precisamos. Sabia disso? Colocou isso. Está ali respiração, comida. Quem não gosta de comer aqui, fala para mim. Todos nós gostamos de uma boa comida. Hoje eu fui chamada, estou com trauma, hoje eu fui chamada para almoçar na Nativa. Mas eu disse muito obrigado. Porque eu tinha um compromisso. E palavra dada tem que ser palavra cumprida. Não mandei você falar. Se você falou, você vai cumprir. Água. Gente, está correndo, cansado. Você está... vou tomar aqui uma outra coisa. Não, água. Você toma aquela água, aquele copo maravilhoso, desce em você, faz uma bênção na sua vida.
O sexo para os casados. Foi ensinado ontem, não vamos entrar nisso. Sono. Quantos aqui não estão dormindo? Eu não estava dormindo bem. O médico foi lá e falou, tá tudo bagunçado, suas taxas tá tudo bagunçado. Eu falei, então, como é que arruma isso daí? Aí ele foi lá, toma isso, aquilo, tudo natural. Eu falei, irmão, não dá nem remédio ruim não para mim, porque eu capoto. Aí ele colocou um trau chamado magnésio, um K2, um zinco. Eu tô caindo na cama já assim, irmão, já. Entendeu? Porque o organismo não tá preparado, não estava faltando, pôs lá. Homeostase. Estabilidade. Excreção. Você tem que ir no banheiro. Toda vez que você for no banheiro, sentar no vaso, diga assim, glória a Deus. Eu falei isso, um dia o Lazô falou comigo, Luciano está falando, você falou disso? Falei, porque minha mãe passava 18 dias sem ir ao banheiro. E nós tínhamos que levá-la para o hospital para poder fazer lá um procedimento que ela gritava de dor. Toda vez que eu sento num vaso e eu consigo fazer ali as necessidades fisiológicas, eu levanto e falo, obrigado Jesus, porque meu intestino está funcionando, o seu está funcionando, e se a bênção de Deus sobre você. Mas a gente fica esperando cair um raio do céu para a gente levantar a mão e adorar. Há coisas lindas em você e em mim, simples, que você pode adorar, e a glória de Deus se manifesta. Aplauda o Senhor porque você vai no banheiro. Obrigada porque nós vamos ao banheiro. E tem um detalhe, querido. O banheiro e o cemitério nivela a gente, todos nós. Sabia? Todos têm cheiro de passarinho quando vai no banheiro. E todos nós um dia vamos despedir da terra. Então a gente está nivelado. Chega de soberba e altivez. Aí ele põe na segunda o que é segurança. Segurança do corpo, do emprego, do recurso, da moralidade, da família, da saúde, da prosperidade. Nem vou entrar nesse detalhe. Aí começa a aumentar amor e relacionamento. Ah, você quer uma família, você quer amizade. Você começa a ficar mais seletivo e vai crescendo. Depois vem a estima, confiança. Confiança em si primeiro, porque às vezes nós queremos que o outro confie em nós, mas a gente não confia na gente. Não adianta. Você precisa primeiro confiar em você. Por que confiar em você? Luciene, sou homem, sou pó, sou bichinho de Jacó. Só que, queridos, eu e você somos vasos frágeis. Mas a Bíblia diz que Deus colocou dentro desse vaso frágil um tesouro poderoso. A presença de Deus está dentro de você. Você e eu quebramos, ele não quebra. E quando nós quebramos, sabe o que ele faz? Ele pega os cacos, leva lá na olaria, desmancha tudo, mói e fala, vou fazer um vaso novo, sem trinca, sem rachadura. Depois ele sobe, e aí é o topo. O topo é a busca de autorrealização, é sentimento, você quer sentido na vida. Você começa a ser, a pessoa quando vai ficando depois de meio-dia para tarde, ele começa a ficar melhor. Para de fazer bobeira. Pensa mais. E a hora já foi. Nós, depois dos 50 anos, a gente muda. Você começa a pensar no outro, dividir. Você já não quer mais amontoar. Porque o negócio é o seguinte, você ter bens não é pecado. Sabia disso? Pecado é eu amontoar. Você tem 10 calça jeans. E o vizinho do lado não tem nenhuma. O pecado é esse em nós. É quando eu tenho 10. Ah, Luciene, eu não tenho nada. Ninguém, não existe isso. Todos nós temos alguma coisa que a gente pode doar a alguém. E ele põe aí essa pirâmide para dizer para a gente concordar com a Bíblia. Que é assim a vida. É essa pirâmide, esse crescimento. Aí ele vai dizer mais assim também para nós. Aí Jesus vem e adverte a gente. Lá ele vai advertir em Lucas 12, 23. Ele vai lhe advertir a gente assim, ó. Você não pode somente ficar com alimento natural. Porque a vida é mais importante do que
a comida. Só que lá ele falou para a gente comer e dar glória a Deus, né? Tem gente que fica só nesse capítulo. Aí a gente começa uma expansão. Mas aí ele diz assim, ó, o corpo é mais importante do que a roupa. Ele começa a aprofundar. Ele começa a falar isso para a gente. A vida, você pode repetir comigo, diga assim, a vida é mais importante do que o alimento. E através do novo nascimento, queridos, sabe o que a gente faz? Nós nos tornamos seres espirituais. E por nos tornarmos seres espirituais, nós precisamos de alimento espiritual. E João 6, Jesus faz o discurso de que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si próprio. Sabe o que Ele está dizendo? Você pode comer verdura, picanha da melhor, baby beef, mas se você não comer de mim, você não tem vida. Aí vem o profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que eu falei no início. O que ele diz para nós? Quem abriu aí quer ler. O profeta Amós é um boiadeiro. Eu me identifico muito com ele. Ele está lá no meio da boiada e Deus falou para ele assim, vai para o palácio. Ele falou, como assim? Eu só sei mexer com vaca, com boi. Ele disse assim, não, você vai para o palácio. Porque eu quero que você seja profeta no palácio. Ele falou, mas a minha plantação de figo. Ele era plantador de figo. Ele plantava e colhia figo. Deus falou assim, deixa o figo aí por enquanto. Vá para o palácio e vá profetizar no palácio. Era uma época onde as pessoas não estavam buscando a vontade de Deus. Israel estava pervertido. O povo estava em busca de ídolos, de si próprio, do eu, do egoísmo. Aí ele levanta, ele entra em Jerusalém. E ele começa a profetizar. E você vai me ajudar a profetizar nessa noite. 1, 2, 3, diga assim, estão chegando dias, declara o Senhor, soberano, em quem enviarei fome sobre o quê? Não fome. De quê? E nem? Mas? Sabe por quê? Porque ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Você fala, como que uma letra de um livro desse entra num ser humano? Como? Porque ela não é natural. Fechada, ela é um livro. Aberta, ela é a boca de Deus falando para nós. Porque atrás da letra tem o Espírito, e o Espírito é vida, e você e eu somos Espírito. Nós possuímos uma alma, habitamos em um corpo, mas nós precisamos do Espírito ativado. E como que ativa o Espírito? Sentando na nativa e comendo um bom churrasco. Está me devendo, né? Isso faz parte da vida, mas não é lá que eu e você vamos alimentar. Ele disse, vai ter dia que vai ter fome. Ele está falando do futuro, não está falando daquilo. Ele falou, nesses dias vai haver falta de comida lá. A tal ponto que Israel chegou uma mãe matar o filho, as duas mães. Uma com a fome, uma escassez terrível. Uma mata o filho, come com a outra. E combina, amanhã a gente come o seu. Na hora que chegou no outro dia, a mãe pegou o menino e falou, o meu você não vai comer não. O rei chegou e ouviu aquilo, o rei queria rasgar a roupa e rasgou. Porque nós não temos soluções para alguma circunstância. Nós não sabemos o que fazer. Mas o profeta se levanta e diz, amanhã essa situação vai mudar. Amanhã essa escassez vai embora. Amanhã vai haver abundância neste lugar. Amanhã. O profeta disse isso. Então Deus está dizendo, e vai haver um tempo que vai faltar. Sabe quando vai faltar? É quando o Espírito de Deus for tirado da terra.
O Espírito hoje está aqui, o Espírito está em você, está em mim, mas vai chegar um dia que Deus vai dizer, chega! Onde está isso, Luciene? Lá em Gênesis, quando Deus disse, o meu Espírito não vai contender para sempre com o homem, mas o máximo que o homem chega é a 120 anos, depois de 120 anos, passa a foice e leva a gente embora. Mas vai chegar um tempo onde o Espírito Santo de Deus vai embora da terra. Ele vai embora. E quando ele for embora, a gente não vai entender mais essa palavra. Se eu e você não estivermos com o Senhor, nós não vamos compreender. As portas de uma igreja podem estar abertas. O som da igreja vai ficar aqui, meu marido falou hoje, o som está novinho, está vendo? Vai ficar aqui para o anticristo. Ele disse também que a cadeira também vai ficar para o anticristo. Tudo isso aqui vai ficar. Mas eu preciso caminhar para a fome e sede do Senhor. Fome e sede da sua palavra. Fome e sede de Deus. Em que você é capaz de dizer assim, eu quero muito ir, mas eu não vou, porque eu quero Deus. Eu quero pegar um tempo com o Senhor. Eu quero me alimentar de Ti. Eu quero beber da fonte que é o Senhor. Luciene, isso é masoquismo, não, isso é decisão de você querer Deus, é você dizer, eu não quero pecar, ainda que eu deseje, ainda que eu possa, mas eu não vou, porque eu tenho uma aliança com meu Deus, e Ele é meu Senhor, e eu amo Ele muito mais do que a minha vontade. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que você serve. E nós vamos começar um jejum hoje, nós começamos. E eu te oriento, sugiro, leia alguma coisa sobre jejum. Não fique com a informação de 1930 não. Leia, eu li esse livro essa semana, foi muito bom, ele me ajudou bastante. Tem outros ali, Gabi Maia, responsável agora pela livraria. Luciano, você está aproveitando e fazendo propaganda? Não, eu estou apresentando a Gabi, porque ela vai cuidar daquilo lá agora. E que o Senhor te use, Gabi. E que você vai dar um presente para alguém. Dê um presente, dê uma roupa sim, mas junto dê um livro. Livro vai onde você não vai. Dê, vai lá, compre, evangelize. Ah, Luciano, não quero comprar, não tem dinheiro. Baixe lá grátis a cultura do jejum. Eu te oriento, eu sugiro nesses dias, porque nós estamos entrando no jejum coletivo. Coloca para mim a lâmina do jejum coletivo. Eu vou voltar a falar daqui a pouco, mas eu quero falar agora do jejum. Nós vamos começar esse jejum do dia 1 ao dia 21. São 21 dias de jejum. Talvez você esteja aqui e fale assim, mas eu não quero jejuar. Eu quero dizer para você que você está sendo convidado a jejuar. Você está convidado a ter uma experiência nova, a descascar o fio. Nós vamos estar nesses dias jejuando e lendo a palavra. Não adianta só fazer o propósito de jejum também, não estudar, não adianta. Eu quero estimular você, porque eu fui ensinada desde criança a fazer jejuns. E nós decidimos, nosso pastor que nos discipulou, pastor Benedito Rodrigues da Silva. Silva? Hã? Cunha. Meu Deus, onde eu achei Silva? Deve ser o pastor João, estou confundindo as bolas. Ele nos discipulou e ele faz a gente jejuar 2 vezes na semana, no mínimo. Desde que ele nos discipulou, nós fazemos isso. Luciene, a Bíblia diz que não pode contar. Como é que você sabe que Jesus jejuou 40 dias? Alguém contou. Você e eu não podemos fazer exibicionismo. É isso que a gente não pode. Jesus disse assim, no dia que você jejuar, sabe o que você faz? Passa um gel no cabelo, faz uma escova, veste um blazer que o seu marido deu para recuperar nos 59, fala. Passa um batom, faça a barba, vista uma roupa linda e saia
Sabe por quê? Ele está dizendo, ninguém precisa saber, para você não dar com a cara triste, não. Você está dizendo assim, eu quero glorificar a Deus no meu corpo, eu quero declarar que eu não ando segundo a vontade do meu intestino, do meu estômago, eu ando segundo a vontade de Deus. Esse assunto é bom não, Luciane. Vamos embora lá. O que é jejum? Jejum é uma abstinência intencional de nós, tirando o alimento, visando um propósito espiritual. Da agora para frente eu vou só falar algumas coisas que a gente precisa falar. O que é jejum? Jejum vem na palavra, de duas palavras, no grego é nestia. Nestia, a palavra ne, a sílaba ne, vem de negação. É negar. E o estia, é comida. Então é você negar a comida. No latim, ela vem de jejunus, refere-se o quê? A você fazer uma liberação parcial ou total do alimento. Primeira coisa é isso. O jejum feito de modo correto é saudável, não só para a vida espiritual como para o seu corpo. Está cansado? Está estressado? Não está conseguindo pensar muito? Faça 3 dias de jejum. Falei para uma turma lá, estava comigo na mesa, eu falei, vamos fazer 3 dias? Como assim, Luciene? Não se pode começar um jejum já entrando de cara e ficando 3 dias sem comer, sem nada. Não, vai fazendo aos pouquinhos, vai aumentando. Mas você que já tem um costume, faça com uma refeição só. Faça com uma só no final do dia. Para você ver seu cérebro, o que acontece com ele. Vai dizer... Cultura já ensinava isso para a gente. Luciene, é dia de sexta, está falando disso, estou te falando. Existe 4 tipos de jejum. Quantos? Primeiro, diga assim, total. É aquele que você não toma água e você não come nada. Esse você pode ir até 3 dias. Se passar disso, você morre. Quem fez esse da Bíblia? Paulo. Você lembra de Paulo? Saulo? Quando ele está indo para Damasco, ele vê uma luz. Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele cai no chão e ele fica cego. Ele vai para a cidade e a Bíblia diz assim, e ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Lembra da rainha Esther? E havia um edito de morte sobre o povo dela, sobre a nação dela. Amã fez uma forca para poder matar todos os israelitas, todos os judeus. E ela disse assim, e agora que nós vamos fazer? Mardoqueu falou para ela assim, quem sabe não é para uma hora dessa que Deus te colocou lá. Você sabia que Deus te colocou em lugares estratégicos para que algumas coisas mudem neste lugar? E às vezes a gente está chorando e pedindo a Deus para arrancar a gente de lá. Me tira daqui, Senhor, só tem ímpio perto de mim. Uai, vai porque ir para o céu? Você é luz, e uma luz não se pode pôr debaixo de alguma coisa. Trava, a luz é colocada em cima, a luz tem que brilhar. Todo mundo tem que chegar na empresa e saber que você é filha, é filho de Deus. E que você é enjoado. Não, Luciene. Que você é filho amado de Deus. E você é uma excelente pessoa no trabalho. 3 dias. Agora temos também um jejum, diga assim, jejum normal. O que é jejum normal? É abstinência de comida e não de água. Quem fez esse? Jesus. A Bíblia diz que ele foi para o deserto, ficou lá 40 dias sendo tentado por diabo. Você imagina 40 dias o diabo te tentar? Todo dia? Na hora que você acordar, ele está lá. Bom dia, sou o capeta, vim te visitar. Segundo dia, bom dia, só quem? O Lúcifer, vim te visitar. Você imagina 40 dias, Jesus 40 dias. Aí chegou uma hora que ele falou assim, eu vou derrubar esse cabra. E sabe onde eu vou derrubar ele? Lá onde eu derrubei Adão. Porque Adão estava no jardim do Éden e Deus disse para ele, não coma. O diabo chegou para ele e falou, você já está com 40 dias, você já está capenga. É na minha versão, tá bom? Você já está capenga, você já não está dando conta de nada. Eu acho melhor. Você não diz que é filho de Deus? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Jesus não poderia esticar o dedinho, não, ele fazia só uma piscadinha assim, e caiu um monte de pão. Poderia. Mas ele, com muita fome, ele olhou para aquele demônio e disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não vive do que o diabo diz, você não vive do que a sociedade diz, você não vive do que o financeiro diz, as bolsas de valores, você não vive segundo essas questões, você vive segundo a palavra do céu. Aplauda Jesus, para amanhã você lembrar disso lá no seu trabalho. Porque a gente pensa que é nós que vamos fazer. Escute, está tudo pronto. Aí sabe onde foi que Jesus nasceu? Aonde foi? Pastor Laíus falou aqui quinta-feira. Ele nasceu lá em Belém. Sabe o que chama a cidade de Belém? O que significa? Casa de pão. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu tenho saciedade para você. Eu tenho saciedade. Eu sou o pão da vida. Vem em mim, que eu vou te saciar. Você tem corrido para lá e para cá. Eu e você ficamos pensando: como é que eu vou pagar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer aquilo outro? Escute, se você não é um irresponsável, pode ter certeza, Deus vai trazer provisão. Deus vai trazer provisão para você. Jesus, agora diga comigo, diga assim: parcial. É outro jejum. Está lá em Daniel capítulo 10. Vou resumir a história. Daniel está lá na Pérsia. Naqueles dias, eu, Daniel, passei o quê? 3 semanas chorando. Continua. Não comi, não provei, tampouco nem perfume, viu, Wesley? Até que se passaram. Agora eu quero uma pessoa aqui. Vem aqui, Hugo, vamos embora, corre, rapidão, por favor. Ele está lá, a Bíblia diz que ele está, e quando ele começa a ter aquela visão, ele começa a entender a visão. Mas aí ele fala: eu me propus a jejuar, eu me propus a não comer nada saboroso, não provei essas coisas boas, maravilhosas. Hugo, você sabe fazer apoio? Por favor. Vai. Aqui, Hugo, aqui. Por favor. Isso. Tá bom, agora é ótimo. Pode deitar no chão agora. No chão, pode deitar agora. Tá bom, todo mundo já sabe que você consegue. Pega o microfone. A Bíblia diz que Daniel começou a orar. Começa a orar aí. Diga assim: Senhor. Aonde você quer que Deus mexa com você? Senhor, mexa aonde? Na minha carne. Mexa na minha carne. É lá que precisa mexer em nós. Aí ele começa a orar. Diga assim: um dia. 2 dias, vai. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 15º dia. Senhor Jesus. E nada de resposta. Ele não podia levantar e ir embora? A gente não começa a orar, começa um propósito, aí não dá nada certo, não responde nem nada, o que é que você faz? Deus não gosta de mim, só gosta do fulano, só deu para fulano que é bonitinho, o Ítalo que é lindo, o Hugo não é. E a gente começa com essas coisas. Não é assim? O que a gente faz? Fala? Desiste, diga comigo, desiste. Mas ele não, Daniel ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 15 dias, 20 dias. Mas no 20º dia, 21º, meu amor, você, o profeta, bora, amor, corre, amor, corre, que eu tenho tanta coisa para falar. Corre, amor, corre. Meu Deus. Vai até ele. Lana, põe para mim o versículo 12. Bata a mão nas costas dele. Não. O anjo não fez isso, não.
O anjo disse para ele, põe o microfone na mão, diga assim, não tenha medo. Não tenha medo. Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a ela. Agora pega ele e levanta. A ela. A isso, levanta ele. Próximo versículo, 13. Agora diga assim, mas o príncipe do reino da Pérsia, ele estava lá, mas lá tinha uma região espiritual onde tinha capeta, demônios. Diz assim, ele resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, o príncipe supremo, príncipes supremos, veio em minha ajuda. E eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora diga assim, mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Eu quero falar porque você pense. Tem coisas que você começou a orar e você parou. Tem coisas que você perseguiu. Você começou um propósito e no meio do propósito você largou mão. Tem propósito, pode sentar os dois, muito obrigado. Dê um aplauso aí para nós. Isso. Nem gosta, né? Põe uma melancia na cabeça, fica melhor. Gente, meu marido, a autoestima dele é boa demais. É muito bom. Escute, volte para cá. Tem coisas que hoje você precisa voltar. Você precisa voltar e saber que às vezes não lhe foi liberado ainda, Lindeime, porque tem uma resistência lá segurando. Sabia? Tem coisa na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério, no seu chamado, que não foi, viu, Ricardo? Porque existe uma resistência. E a gente pensa que é por conta dos nossos olhos. Não é. Não são. Há uma resistência. Mas sabe o que vai liberar essa resistência? É quando você disser assim, eu não saio do quarto. Eu não libero esse propósito. Eu vou até o fim. Chova canivete aberto, mas eu vou, porque o meu Deus é a minha cobertura, e não vai ficar demônio na minha frente. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa guerrear, a igreja precisa erguer e dizer, nós somos um povo que faz diferença na terra. Como, Luciene? Entra para um quarto, pega uma Bíblia, põe o joelho no chão, diz, eu vou ficar sem comer, porque eu quero ver o mover de Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter discernimento. Daniel teve discernimento para aqueles dias e para o futuro. Você quer o discernimento financeiro, provisório na sua família espiritual, para agora e para o futuro? Vai para um quarto e joga a chave fora. Eu conheci um rapaz que ele falava, joga a garrafinha d'água. Joga a garrafinha d'água. Daniel fez isso. E tem o jejum sobrenatural. Quem fez ele? Moisés. Esse, só se Deus falar. Deus disse para Moisés, porque um dia ele atreveu a dizer assim. Deus falou para ele, Moisés, eu vou enviar anjos na tua frente. Eu vou tirar os inimigos da sua frente, mas eu não vou na frente desse povo. Aí ele disse assim, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vou sem o Senhor. Eu não vou sem a tua presença. Eu não quero anjo. Eu não quero que o Senhor tire os inimigos. Eu quero a tua presença. Porque, queridos, diante da presença do Senhor, ninguém resiste. Diante da voz do soberano, o cedro do Líbano racha. Não tem páreo para você, para mim, se a presença de Deus for com você. Não tem
E Deus olhou para ele e falou: dá uma subidinha aqui, Moisés. 40 dias, inebriado, dentro da nuvem. E Deus começou a escrever com o dedo. Quando você vai para a nuvem, Deus começa a escrever para você. Deus começa a decodificar coisas que não falou para ninguém. Deus começa a decodificar para você. E ele desce com as tábuas da lei daquele lugar. E quando ele chegou no arraial, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia como a luz do meio-dia. Está embaçado? Olha para alguém e fala assim: está embaçado? Vai para a nuvem. Não é iCloud não, tá? É lá. Esse é o jejum de 40 dias, de Elias também. O jejum é muitas vezes negligenciado. Por quê? Porque às vezes a gente não conhece, não sabemos sobre ele. É ignorância. Também por negligência, quando eu não consigo dominar minha carne. Outra coisa: eu não vou jejuar porque eu vou passar mal. Só tem uma observação: se você tomar medicação controlada e não pode, se não jejue, faça outra coisa. Mas exceto isso, posso fazer atividade física, Luciano? Vai, chega o Bete. Vai. Mas eu vou passar mal. Escute, tem um médico que ele trabalha com obesidade e diabetes tipo 2. Fuge o nome dele, Jason Fuge, para nós goianos. Sabe o que ele fala? Ele fala que o nosso organismo foi preparado por Deus para adaptar a qualquer circunstância. E quando a gente começa a jejuar, sabe o que acontece com você e comigo? Porque na hora que a gente come, vai uma energia para você, fica onde? No seu fígado e nos seus músculos. Quando eu e você ficamos de jejum, sabe aquela energia, aquela gordura que está lá, guardadinha lá na despensa? Depois de 3 dias começa a consumir. Não precisa tomar remédio. Vai consumindo. Porque o nosso organismo é inteligente. Deus fez isso. Deus não mandaria fazer uma coisa, eu e você, se Ele não cuidasse da gente. Vamos lá. Processo do jejum, tem muita gente. O poder do jejum. Vou falar só mais umas 2 coisas aqui. Diga assim: o jejum não muda Deus. Mas o que ele faz? Ele me ajuda a ser suscetível a ouvir a voz de Deus. O jejum me ajuda a manter o equilíbrio na vida. O jejum garante que o corpo não vai governar. Os meus instintos não vão governar. O que mais? O jejum aflige a alma. Porque na hora que a gente começa a jejuar, a gente começa a ficar irado. Já viu alguém irado? Eu vi um filho, falou assim: minha mãe começou a jejuar, menino, acho que o inimigo mudou lá para casa. Porque a gente fica nervoso. A gente quer comer. O estômago foi feito para comida para o estômago, pronto. Que legal, que parceria. Mas começa a ficar nervoso. Mas a nossa vontade começa a cair. Nós nos humilhamos diante de Deus e Ele fortalece o nosso espírito. O jejum revolucionou muita gente. Olha, a Didaquê, que é uma escritura dos primeiros cristãos, eles diziam assim, que todo cristão tinha que jejuar 2 vezes por semana. Está lá escrito e eles faziam isso. Eu fui no casamento do Maciel e da Cristiane, há muitos anos atrás, 1932. E no dia do casamento eles me chamaram num canto e falaram assim: vamos entregar o jejum? Eu falei: que jejum? Eles estavam jejuando. A Bárbara e o Rafael casaram. Me chamaram lá no canto, eu tive o prazer. Eles falaram: não, vamos entregar o jejum. Cadê a Bárbara? Mas o Rafael: você jejuar, viu, meu filho? Isso não é só para casar, não. É para depois. Isso, já chega, meu filho, agora é orar. Então é o seguinte: os pais da igreja jejuavam também 2 vezes por semana. Eu vou ler aqui agora. Policarpo, discípulo de João, apóstolo de Jesus em Esmirna, ele diz assim: vamos abandonar a vaidade da multidão, abandonar seus falsos ensinamentos, vigiando em oração e sendo firme no jejum. Justino, que foi um mártir,
no segundo século, ele diz assim, olha, nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, agora dediquemos a oração e ao nosso Deus em jejum e busca. Ele diz mais, Cirilo, bispo em Jerusalém no século IV, ele dizia, não seja uma víbora. Eu achei maravilhoso, como tu foste antes, olha que lindo, não seja uma víbora como tu foste antes. Falei, Jesus da glória. Ele fala, dispa, tira essa roupa, essa casca de cobra das antigas vidas pecaminosa, expulsa de ti o que te está destruindo, vai, dispa, tira essa roupa do teu antigo eu pelo jejum. O nosso eu é uma cobra, precisa arrancar o bichinho aonde? No jejum. Agostinho, bispo de Hipona, que era uma província romana na África, no 4º e no 5º século, ele teve uma vida cheia de prazer, mulherengo, promíscuo, até se converter. Ele foi para o mosteiro, o cara era uma bagaceira, ele foi para o mosteiro, ele encontrou Jesus, e sabe o que ele diz? Eu prossigo na minha guerra diária por meio do jejum, frequentemente obrigando os meus desejos a sujeitar à vontade de Deus. Porque não pensa você que desceu lá para batizar e se levantou e estou santinho. Não, minha filha, os hormônios estão tudo pulando na gente assim. Como é que domina isso? Jejum. O que mais? Os reformadores, Martinho Lutero. Sabe por que a gente tem essa Bíblia? Porque ele era só uma classe de pessoas que podia ter Bíblia. Eu não posso falar para não ofender ninguém. Mas Deus veio na vida de Martinho Lutero, ele era solteiro, e ele falou, quer casar, mas não podia, porque ele era padre, mas ele largou a batina, casou, arrumou uma mulher poderosa, casou, e começou a traduzir a Bíblia, para o alemão. Sabe por que eu e você temos a Bíblia? Porque ele foi para o jejum, e para a oração, enquanto trabalhava traduzindo a palavra. John Wesley, século XVIII, já mais próximo da gente, reverendo responsável pelo reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos, em meio à carnificina que foi feita do sofrimento da Revolução Francesa. Ele foi considerado o homem mais influente na Inglaterra. Mas sabe o que aconteceu? Na infância, ele era irmão de mais 18 filhos. Susana Wesley era a mãe dele. Imagina uma mulher com 18 filhos. E um dia pega fogo na casa de John Wesley. Pega fogo e ele corre para o segundo andar. Os outros meninos todos se salvaram. Quem ficou no segundo andar? Apenas ele, John Wesley. E o fogo, aquele fogo incendiando a casa, queimando a casa. Aí eles conseguem arrancar ele de lá. E a mãe, Susana Wesley, ela disse, Deus tem uma coisa com esse menino, alguma coisa especial tem nele, e ela começou a investir nesse menino. E sabe o que aconteceu? Aquele menino, John Wesley, sabe como ele era conhecido? Ele acreditava no jejum, ele acreditava na oração, ele praticava isso. As pessoas que queriam ministrar no ministério dele, os que queriam pregar, aqueles que queriam estar ali, evangelizar, pastorear, ele diz assim, você tem que se comprometer a 2 vezes na semana jejuar. Luciene, isso é lei. Não, isso é um padrão dele. E sabe o que mais? Quando ele começava a pregar, a sua pregação era tão poderosa, que as chamas começavam a aquecer o coração das pessoas, e multidões vinham para ouvir John Wesley. E sabe como ele era conhecido? Como um tição que foi tirado do fogo. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Hoje, nos nossos dias, o Ministério Fé e Família, incendiar teu coração. Luciene, eu sou crente há 30 anos. Vai começar agora o mover de Deus sobre sua vida. Luciene, eu sou nova. Meu Deus, Deus vai pegar você. Deus vai incendiar você. Deus vai pegar você. Deixa Deus fazer algo com a sua vida. Vai para lá. Tem
muitos outros que eu poderia dizer. O pastor e evangelista George Whitefield, na Grã-Bretanha, no século XVIII, ganhou 23 mil almas para o Senhor. Sabe como os jornais chamavam ele? A maravilha da época. Como que as pessoas te chamam? Como que as pessoas me chamam? A maravilha da época. Luciene, e isso não voltou lá no Amós. Vai ficar para a segunda parte, eu aprendi com meu marido. A igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Sabe o que diz lá? A igreja está começando. Mas a igreja começou a jejuar e orar. Capítulo 13, versículo 2 e 3, por favor, Lana. Atos dos Apóstolos 13, 2 a 3. Estou terminando a primeira parte. Eu ia falar da mulher samaritana, já era. Enquanto adorava, diz comigo, enquanto ao Senhor, e o Espírito Santo disse: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Sabe o que aconteceu? Separou eles, e eles incendiaram o mundo da época. Aqui tem 14 epístolas. Foi esse homem, um deles, que escreveu. Qual a diferença? Qual é o seu legado sobre a terra? O que você vai deixar aqui? O que eu vou deixar aqui nessa terra? Dinheiro, carro, isso é bom, mas não é tudo. Eu quero deixar uma marca. Eu quero deixar uma marca de que o meu Deus fez da minha vida. Eu quero que o Espírito Santo te incendeie nesta noite, te tire, te coloque em lugar onde você vai começar a sair dessa obscuridade. Lembra da mulher samaritana? Era a segunda parte. Jesus passa e ele está cansado. A Bíblia diz assim, ele está cansado, ele está com fome, mas ele senta do lado do... Que é isso? Quer matar? Eu ainda não incendiei não, meu filho. Tem que incendiar primeiro. A Bíblia diz que ele senta do lado de um poço. Era meio-dia, sol quente. E naquele poço veio uma mulher. E uma mulher que vinha todos os dias com um cântaro na cabeça, pegar água meio-dia, porque ela não poderia vir de manhã juntamente com as outras mulheres, porque ela tinha uma vida promíscua. Ela chega e tem um homem sentado no poço, e o homem diz assim: dá-me água. E ela disse, tão preconceituosa, tão cheia de marcas, tão traumatizada, disse: como você, judeu, está conversando comigo que sou samaritana? Tem muita gente aqui nessa noite hoje com marcas, que quando o evangelho da graça é liberado para você, você fala assim: eu? Cheio de preconceito, dores, trauma do passado. E ele disse para ela: me dê água. Porque para a gente pegar alguém, a gente tem que entrar no mundo dele. Jesus entra no mundo da mulher. Já viu isso? Os homens podiam aprender isso. Oh, Senhor. Jesus entra no mundo das mulheres. Vou escrever um livro. Acabou o seu tempo, amor. Pode. Acabou. Jesus entra no mundo das mulheres. Estou terminando, amor. E ele disse para ela: me dê água. Ela disse: você está conversando com a mulher errada. Aí ele diz assim: se você soubesse quem está falando com você, se você soubesse quem está aqui nesse poço, você me pediria e eu te daria. Mas eu não te daria somente água de um poço, eu te daria água viva. Aí ela de novo: o senhor não tem corda, o senhor não tem balde, eu estou vindo aqui no ministério, mas ninguém me abraça, ninguém me quer, ninguém me ama, sou o último. Oh, meu Deus.
Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Fui mandado embora do serviço. Estou passando por um divórcio. A gente fica procurando corda e balde. Aí ela pergunta: você é maior que o pai Jacó? Porque o pai Jacó que deu esse poço para a gente. A gente é cheio de teologia. Aí ele disse para ela: eu posso te dar água e água viva. E a água que eu te der, essa vai matar a sua sede. Você nunca mais vai voltar aqui para pegar dessa água. Ele disse assim: então me dá logo. Vamos. Está gritando, tem muitos de nós que estamos gritando aqui. Deus chamou você, tem um ministério aí, você está sentado, olhando para mim, e Deus está falando: tem gente morrendo lá fora. Você vai fazer o quê? Me dê água. E aí ele disse para ela: traz seu marido aqui. Porque sabe por que a gente não flui muitas vezes? Sabe por que a gente não incendeia? Sabe por que a gente não vai? Porque a gente está entulhado. Nós estamos entulhados de preconceito, de mágoa, de dor, de trauma, de traição, de tanta coisa. Decepção. Com quem que a gente não decepciona e nem a gente trai? Mas ele disse assim: desentulha, traz seu marido. Aí ela falou assim: eu não tenho. Aí ele falou: agora você falou a verdade. Porque o que você tem não é seu. Você está continuando essa vidinha sua, ó. Ciclo. E Deus hoje está dizendo: vou pôr um ponto final. Vai encerrar a sua fase. Fica de pé, por gentileza. Aí ele disse para ela. Ela estava com um cântaro. Ela deveria levar água para fazer almoço, para dar para os filhos, se tivesse filho. Não sei se ela tinha filho. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ela deixou. Ela não estava para buscar água. Quando você encontra água viva, quando você encontra o pão vivo que desceu do céu, você deixa esse cântarozinho seu aí pequenininho, essa vidinha pequena, e você começa a dizer: eu não quero mais um poço, eu não quero mais um poço, eu quero uma fonte. É fonte. Ela estava num poço, mas Deus estava dizendo para ela: eu tenho uma fonte, eu tenho uma fonte para você. Aquele que crer em mim, rios de água viva vão fluir do céu interior. Não precisa de corda, não precisa de balde. Você e eu só precisamos nos jogar nele e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
tua poça estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Ouça, irmãos. Essa semana foi uma semana muito cheia aqui na igreja. E às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim: essa semana as coisas na igreja estão cheias, né? Os eventos, reunião de líderes, reunião de mulheres, madrugadão, culto de manhã, culto à noite. E aí eu paro para ouvir essas pessoas, eu fico imaginando que elas não conseguem ter discernimento, que o Senhor todos os dias quer preparar um banquete diante dela. Elas não conseguem discernir, porque as coisas do mundo estão latentes na vida dela. Ela tem que sair correndo para fazer, para trabalhar, para dormir, para comer. Ela não está percebendo que o Espírito Santo quer guiar a vida dela. Ela não percebe que Ele está dando oportunidade. Você não pode estar na quarta, esteja na quinta. Você não pode estar na quinta, esteja na sexta. Você não pode estar na sexta, vem no madrugadão. E o Senhor está de olho nesses crentes que são esporádicos na sua vida espiritual. Nós estamos fazendo jejum para passar fome? Não. É para ensinar para vocês. Eu preciso jejuar, você precisa jejuar. Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram, os grandes profetas jejuaram, os reis jejuaram, os juízes jejuaram. Por que você não pode jejuar? Por causa do seu corpício? Porque você não pode passar falta? Porque você vai morrer? E tem muitas pessoas dentro da igreja mortas espiritualmente e não tem percebido isso. Demônios não têm submetido muitos crentes porque não têm entendido o sentido do jejum. Tem muitas pessoas que têm preferido deixar os demônios dominar as suas vidas, levar entes queridos às suas famílias, sem ter a reação de colocar a mão e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus. Mas sabe por quê? Porque não jejuam, porque não consagram, porque não pode ficar 1, 2 horas sem comer. A Bíblia relata que um certo homem tinha um filho possesso, que o demônio pegava esse filho e jogava no fogo, pegava esse filho e jogava na água. Imagine, irmãos, use a sua mente para imaginar, você que tem filho aqui, independente da idade, você se sentir impotente diante disso, como mãe, como pai, vendo um filho seu escravo. Isso pode acontecer, irmão, na sua vida, na minha vida, porque tudo que está escrito na palavra está nos dando ferramenta de como nós devemos reagir. A Bíblia diz que esse homem chega até Jesus e diz: Jesus, meu filho está sendo escravizado pelos demônios.